Graças a paz, meu querido amigo, meu querido irmão, sou o pastor Carlos Cavalcante, estou passando aqui para compartilharmos esse momento gostoso de orarmos e presenciarmos aquilo que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos e compartilharmos nosso momento devocional de fé. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito interessante. Aliás, eu quero falar com vocês sobre o que a oração faz nas nossas vidas, o que implica estarmos orando a Deus. Eu acho muito importante nós pensarmos nisso, porque às vezes nós temos uma impressão um pouco equivocada sobre oração e acabamos querendo, vamos dizer em palavras bem suaves, mudar a vontade de Deus. E não é essa a intenção da oração, muito pelo contrário. A oração ela tem o poder para transformar as nossas vidas. Ela não só transforma as nossas vidas, como ela fortalece a nossa alma e nos faz pessoas melhores. E nos mostra também o quanto nós somos limitados, né? O quanto que nós precisamos de Deus. Certa vez aconteceu um fato bem bacana, que foi assim, se é que podemos dizer bacana, né? Acredito que sim. Havia um homem, ele tinha um filho que estava possesso de um demônio, e os discípulos de Jesus foram orar para esse homem. Oraram por ele, tiveram um momento junto com ele, porém o espírito maligno não saiu, ele se recusou a sair. Eles foram até Jesus e levaram esse garoto até Jesus. Jesus expulsou o demônio desse garoto e exercitou o poder que Jesus tem de fazer as coisas. E aí depois que tudo acabou, depois que o episódio acabou, isso está lá em Mateus 17, versículo 19, os discípulos procuraram a Jesus, se aproximaram dele e fizeram uma pergunta para eles. A pergunta foi a seguinte: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Pergunta um pouco pertinente, bem tranquila. Jesus estava ali para responder mesmo a eles naquele sentido. E aí Jesus respondeu eles da seguinte forma: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhe asseguro que se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a este monte: vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. É óbvio que Jesus não está enaltecendo, engrandecendo a possibilidade de um homem ser super poderoso quando ele jejua ou quando ele ora. Jesus está mostrando quem realmente nós somos e para que realmente as orações servem, né? Para que funciona, como que funcionam as orações. Jesus está mostrando a limitação que nós temos, mas ele está mostrando que quando estamos diante dele, a nossa vida pode ser transformada e nós podemos não só enxergar, mas experimentar aquilo que ele tem de melhor e poderoso nas nossas vidas. Poderoso nas nossas vidas. Ele usa termos um pouco extravagantes quando ele fala sobre fé do tamanho de um grão de mostarda. Dá a impressão de que a gente faz tudo errado, porque o grão de mostarda é uma semente minúscula e a gente às vezes tentando entender assim, mas um grão de mostarda, a questão não é o tamanho do grão de mostarda, a questão é o tanto quanto nós depositamos a nossa fé que nós temos diante da presença de Deus. E isso é muito claro. Uma outra situação que ele coloca, ele fala sobre ter uma fé capaz de dizer assim: monte, sai daqui e vai para ali, né? Parece ser uma coisa bem absurda, né? Mas se nós entendermos o contexto, nós vamos entender também que Jesus está sendo claro em dizer: há poder no coração rendido a Deus. Quando ele fala sobre oração e jejum, ele está tratando dois fatores que são fundamentais na vida de um cristão. Ele está falando assim: você precisa estar consagrado a Deus. Você precisa estar reservando momentos exclusivos para coisas exclusivas e consagrar isso a Deus. Quando ele fala sobre oração, e mais oração talvez, fala: você precisa se relacionar com Deus. A fonte do poder que você procura, ela não sai de você, ela está em Deus. Ela está no Deus Todo-Poderoso. E por isso você precisa se relacionar com Ele, e por isso você precisa se consagrar a Ele. Jejum e oração tem muito a ver com isso, tem muito a ver com mudar as nossas vidas. Na realidade, a oração ela é muito mais do que um caminho de dádivas, um caminho de conseguir alguma coisa de Deus. Muitas pessoas acham que a oração pode mudar Deus, e não é bem assim. A oração muda diretamente àqueles que se comunicam com Deus. A oração é muito mais do que sentir a presença emocional quando nós estamos próximos a Deus. Ela é viver um renovo no espírito e acreditar: olha, isso é bom porque quando eu estou assim,
eu estou conversando com aquele que é capaz de preencher todas as lacunas da minha vida. A oração, ela envolve assim, um relacionamento com Deus, uma permissão de mudança feita somente por Deus. Ela envolve muito mais do que acessar Deus. Ela envolve permitir que Deus acesse a minha vida. Ela envolve muito mais do que querer transformar aquilo que Deus já falou que era de determinada maneira. Ela envolve permitir que Deus mude aquilo que eu já falei que eu queria daquela maneira. A oração não é um condicionador de pessoas. A oração é um aproximador, uma aproximadora de pessoas ao Deus que pode tudo. E aí não tem como nós não sermos pessoas satisfeitas e realizadas, né? Aí não tem como não viver feliz. Quando nós oramos, quando nós nos consagramos a Deus, a nossa vida experimenta uma outra esfera de realidade espiritual. Deus te abençoe e que sua vida seja envolta desse poder de Deus quando você ora. Hoje eu quero pedir que vocês se juntem a mim para orar por algumas pessoas. Entre elas está a vida de 3 famílias, a família da Jaqueline, a família da Bruna e a família da Tamara. Elas são irmãs de um amigo meu muito querido, que é o Alexandre da Tainá. Aliás, vamos estar orando também pela vida da família do Alexandre e da Tainá. Mas elas são irmãs, essas meninas, e todos os seus familiares. Vamos orar para que eles tenham uma vida plena com Deus, para que sejam abençoados, para que experimente a graça de Deus na vida deles, o desejo do coração dele, né? Se preocupa com a família dele, isso é muito importante. Também quero pedir oração pela saúde da irmã Nete, a irmã Nete de lá, da nossa igreja de Poá. Aliás, quero que você esteja orando comigo pela nossa igreja de Poá. Nossa igreja de Poá, nossa igreja de Itaquaquecetuba, nossa igreja aí da Vila Morim. Esteja Deus tocando nas nossas vidas, nos fazendo ser igreja conforme Ele quer, onde Ele está plantado, tá ok? Quero pedir também oração pela Nicole. A Nicole é um pedido de oração de uma garota, na realidade é um pedido de oração do Tiago de Poá, para uma garota que está internada na UTI. E nós temos um agradecimento também para fazer, que é da Aldenir. A Aldenir está muito feliz com o que Deus tem feito na família dela, deixou o recadinho lá no nosso comentário, e pelo que ela tem feito, o que Deus tem feito na vida do pai dela, né? Ele não estava bem, mas agora, graças a Deus, ele já está andando, já está comendo sozinho. E olha, irmãos, pode parecer uma coisa tão pequena, né? Mas assim, só quem já foi privado de andar, de comer sozinho, que viveu uma dependência para as pequenas coisas de outras pessoas, sabe do que a gente está falando, né? Então, é uma bênção de Deus, é um milagre de Deus. Deus vai abençoar a sua vida. Quero contar contigo para ser um intercessor comigo, por esse pessoal que está aqui do lado, por essa turma que está aqui na nossa lista, que sobe, que desce, que sobe, que desce, que aparecem os nomes, famílias que estão debaixo da graça de Deus, debaixo das nossas orações. Deus, a gente abençoar e vamos lá, vamos orar um pouquinho. Querido Deus, nós te louvamos e em nome de Jesus nós agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Como nós somos gratos, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito pelas nossas famílias, pelo toque, pela Tua presença. Como nós somos gratos, ó Pai, pelo que o Senhor fez sobre a vida e a família da irmã Aldenir. Obrigado pelo que o Senhor fez na vida do pai dela, pela cura, ó Pai, porque o Senhor tem acompanhado e tem tratado. Quero pedir a Ti pela vida da Nicole, da pequena Nicole. O Senhor venha tocar, ó Pai, e dar a ela a cura, Senhor. Está na UTI, ela precisa de Ti. Também quero pedir a Ti pela vida da irmã Nete, lá de Poá. O Senhor venha tocar sobre ela, venha fortalecê-la, ó Pai, em nome de Jesus, que a Sua graça, a Sua misericórdia venha ser sobre a vida dela. Peço a Ti pela vida do Alexandre e da família dele, da Tainá, das crianças, que a Sua graça seja sobre eles, que a Sua paz seja sobre a casa dele. Abençoa também a família da Tamara, da Bruna, da Jaqueline, irmãs dele, das quais, ó Pai, Ele pede que nós estejamos orando. E eu quero realmente estar neste momento contando, ó Pai, com a Sua presença na vida dessas famílias, no nome de Jesus. Quero pedir a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar e tratar a vida da Tamires, da Zélia, da família da irmã Lenice. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai, a família dela, a família da irmã Joana, a família da irmã Laís, que a Sua graça seja sobre eles. Pai querido, eu quero pedir a Ti pela vida do Robertinho, filho da irmã Nadir. Que o Senhor venha tocar sobre ele, sobre toda a família da irmã Nadir,
que eles venham receber da tua graça. Também te peço pela vida e pela família, Senhor, da Débora e do Patrick, que a tua graça, a tua misericórdia seja sobre eles, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o seu Fernando, que é o sogro da irmã Silvana. Toca sobre ele, ó Pai, e visita ele lá naquele hospital neste momento. Que ele venha ser curado, Pai, pelo toque do teu Espírito Santo. Eu creio nisso, Pai, o Senhor pode fazer isso. E eu fico grato a Ti. Também quero Te agradecer, ó Pai, pela cura que o Senhor tem feito, pelo progresso na cura da vida do Bruno, ó Pai. Como é bom saber que o Senhor tem tratado a vida desse menino e de tantas outras pessoas que estão juntamente conosco, né? Peço a Ti, ó Pai, que o Senhor esteja visitando a irmã Malvina neste momento, os familiares dela também. Tua graça tem sido suficiente para cada um de nós, nós somos agradecidos a Ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Dá-nos uma boa noite de sono, uma noite fria, ó Pai, mas que na Tua presença nós sabemos que podemos dormir tranquilo, debaixo da Tua graça. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você permanecer conosco neste momento de oração e ser um dos intercessores aqui juntamente conosco. Deus te abençoe e um forte abraço.